Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus possa nos iluminar por mais essa noite, neste momento onde nós deixamos nossos lares, para ouvir um pouco sobre a palavra edificante da doutrina espírita do Mestre Jesus. O capítulo do Evangelho de hoje é o Bem-aventurados os pobres de espírito. Explicando algumas coisas de antemão, bem-aventurados são os felizes, são todos aqueles. Então, quando Jesus falava bem-aventurados, ele estava falando feliz é aquele, e aí ele começava a falar a sua explicação. Então, bem-aventurados são aqueles que são pobres de espírito. Essa frase, pobre de espírito, ganhou uma conotação diferente nos tempos de hoje. Hoje, quando nós falamos que uma determinada pessoa ela é pobre de espírito, nós queremos referir que aquela pessoa ela é ignorante, ela não tem conhecimento, ela tem limitação intelectual. Mas quando na época de Jesus, quando ele falou esta frase, bem-aventurados os pobres de espírito, ele estava falando dos humildes, daquele que reconhece a sua pobreza de saber, daquele que entende que quanto mais ele sabe, mais ele ainda tem o que descobrir, daquela pessoa que entende o tamanho dela no contexto do universo. Na criação de Deus, ele é um pequeno grão de areia que está ali em processo de evolução e aprendizagem. Então, para todos nós, quando nós estamos diante dessa bem-aventurança, convidando a todos nós que nós sejamos felizes em ser pobres de espíritos, isso significa ser humildes, que nós possamos reconhecer que por mais que nós estudamos, por mais que nós aprendamos, por mais que nós nos dedicamos, ainda somos pequenos na hierarquia do conhecimento universal. Não existe pessoa aqui na Terra detentora de um conhecimento universal, puro, sobre tudo e sobre todos. A única pessoa que detinha o título de Espírito puro que aqui passou foi o Mestre Jesus. Ele foi um Espírito que veio até nós como mestre, que desce a uma sala de aula de crianças rebeldes e problemáticas, onde ele começa então a trazer a sua lição de libertação de almas, de libertação de espíritos, da ignorância, das amarras, porque muitos de nós não sabíamos o que era certo ou errado, tínhamos uma parca imagem do que eram as leis de Deus, através da visão mosaica, mas depois vem Jesus e aprofunda essa lei, mostrando para todos nós que a lei divina, ela entendia como falha, não somente coisas superficiais, porque era só não matar. Eu não vou matar o meu inimigo, isso basta. Aí vem Jesus e fala que não é só não matar, mas também amar os vossos inimigos. Então ele traz uma explicação mais profunda, um convite para lidarmos conosco mesmo. E aí nós vamos ver Carl Gustav Jung falando sobre a questão do desejo. E quando a gente fala do desejo, nós podemos colocar ali os nossos defeitos morais. Se nós estamos falando dos pobres em espíritos, os humildes, consequentemente, nós também temos que falar daqueles que são contrários, os orgulhosos. E o orgulho nada mais é dentro da nossa alma do que o sintoma de um mal maior que se esconde em nós. Quando você tem uma febre, o problema é somente a febre? Ou a febre é um sistema de alerta do sistema imunológico, que ela está simplesmente mostrando que tem uma infecção que pode se instalar, seja ela de base viral, seja ela de bacteriana. Mas a febre está anunciando que tem um intruso dentro do organismo. E quando nós somos orgulhosos, é simplesmente odiosos, ambiciosos, gananciosos, egoístas, vaidosos, nós temos que tomar cuidado, porque são sintomas de coisas mal resolvidas dentro de nós. São aquelas coisas que nós vamos deixando para amanhã, protelando e não queremos resolver. Por que eu sou hoje orgulhoso? Talvez tem pessoas que têm pouco conhecimento, mas ainda se coloca na posição de orgulho em cima do pouco que sabe.
Porque uma pessoa que talvez passou por humilhações, por dores, por dificuldades, e entendeu e compreendeu aquele sofrimento de uma forma negativa. E ela então, para não passar mais por alguma humilhação, ela começa a utilizar da agressividade, da vaidade, muitas vezes sendo uma pessoa orgulhosa, que não dá o braço a torcer, que se sente melhor do que os outros, superior aos outros. É a pessoa que muitas vezes passou por uma pobreza, e aí quando tem um cargo, consegue uma progressão material, ela começa a pisar, porque quando ela estava embaixo, pisaram nela, e hoje ela começa a devolver. Mas essa característica dessa pessoa, ter uma atitude negativa desta forma, não olha para a atitude, busca o porquê ela se transformou dessa forma, porquê ela se comporta dessa forma. E aí você começa a olhar para trás e começa a ver o passado da pessoa, que ela passou por dificuldades, por dores e sofrimento, e não decodificou da forma correta. Ela então agora, a seu turno, quer fazer aos outros, causar aos outros a dor que lhe causaram. Então o orgulhoso, quando nós temos o orgulho em nós temos que olhar qual é o momento, qual é a parte de fragilidade que eu tenho que está dentro de mim. O orgulho simplesmente é a ponta do iceberg, de problemas que eu não quero resolver, de situações que eu não quero aceitar. Então nós temos que fazer a viagem interior, olhar para dentro de nós, aprofundar em autoconhecer-se, não conhecer a vida dos outros, não saber atualizações da vida alheia, mas conhecer a si mesmo. Porque você vai nadar em mares nunca antes vistos, porque nós somos treinados ao exterior. Mas o convite do Evangelho do Cristo, ele é um convite psicopedagógico, porque ele te faz uma terapia, ele te convida a aprofundar no ser interior, viajar para dentro de si, buscando qual a causa dos sintomas. Por que motivo eu sofro? Por que motivo me comporto dessa forma? Em que momento da minha vida assumi essa personalidade arrogante, egoísta, vaidosa, negativa, que causa dor não somente a mim, mas aos outros que convivem comigo? Então, o Cristo traz a mensagem psicopedagógica, porque nós fazemos a reflexão em nós, a análise em nós, e ela serve como aprendizagem na parte da pedagogia. Não dá para nós olharmos para o Evangelho do Cristo e ler simplesmente histórias. Nós temos que olhar para o Evangelho do Cristo e observar que ali tem um tratado atemporal, que aconteceu há quase 2000 anos e até hoje continua atual o ensinamento do Cristo. Por que que nós evoluímos tanto da época do Cristo para hoje, materialmente? Mas ainda os ensinamentos do Cristo continuam atuais em nossa vida. Por quê? Porque nós passamos pelas mesmas dificuldades. Nós estamos conquistando o mundo lá fora, a tecnologia, a ciência, o universo. Cada vez mais nós temos aparelhagem que consegue enxergar as estrelas, os planetas, e cada dia mais nós estamos viajando para fora. Mas o convite da mensagem do Cristo, para decifrar esse convite, é a viagem para dentro, o universo da vossa alma, conhecer o que se passa ali dentro, entender o seu comportamento. Então, todo aquele que aceita a palavra do Cristo e começa o processo de viagem para o mundo interior, é aquela pessoa que se reconhece humilde, porque ela entende que ela necessita da palavra do Cristo como bálsamo para as chagas que muitas vezes carregamos em nossas almas. Quantos de nós temos problemas internos que não confessamos a ninguém, que temos dores, dificuldades, personalidades que parece que não somos nós, que assumem a nossa convivência, e nós não gostamos disso, mas nós também não procuramos entender, porque em determinados momentos passo por situações agressivas, que ofendem as pessoas que eu amo. Em que momento estou falhando? Daí a necessidade de observar a palavra do Cristo, porque Ele faz esse chamado a todos nós. Jesus estava na Galileia, quando ele vai falar para nós o tema da nossa palestra de hoje. Ele estava na Galileia e ele começa a falar: ai de vós, Corazim, uma cidade,
Ai de vós, Betsaida, outra cidade. Porque se em Tiro e Sidom, duas outras cidades, fossem visto o que vocês presenciaram aqui, elas teriam se convertido. Jesus estava falando para ai de vós, Corazim e Betsaida, cidades judaicas, que ele fez cura, que viram, ouviram e viram ele fazer cura. E ele fala que se vocês ouviram e me viram, mesmo assim não modificaram. Mas talvez as cidades estrangeiras de Tiro e Sidom, se tivesse visto o que eu falei, ouvido e visto o que eu fiz, teriam se convertido. Então eu vos digo que na hora do juízo, vós não tereis clemência para vós. Ele está falando que ele trouxe um ensinamento, e todo aquele que é muito dado, muito é cobrado. Todo aquele que conhece a palavra do Cristo não pode mais retroceder, não pode mais alegar a ignorância. Somos convidados à mudança, ao trabalho, à reforma, a laborar em nossas almas, trabalhar o interior dos nossos espíritos para que possamos lapidar as arestas que acumulamos de vidas passadas. Muitas vezes nós temos tendências e defeitos morais que não foram adquiridos agora, mas sim que já remonta a outras existências, que nós trazemos tendências negativas, e essas tendências negativas vêm nos perturbando por longas datas. E aí a proposta do Cristo é nos começar a trabalhar lentamente, porque Jesus vai falar: Pai, graças eu te dou, por ter escondido as coisas que o Senhor nos revelou dos sábios e prudentes, e ter revelado aos simples. Por quê? Jesus estava dando graças por Deus ter revelado aos humildes, e não aos sábios, e não aos doutores da lei. Porque em Israel, aquela época de Jesus, tinha os doutores da lei, pessoas que estudavam a lei mosaica, que sabia de ponta a ponta o que estava escrito, conseguia ditar de cabeça a lei, mas eram pessoas intelectualizadas, pessoas que sabiam na ponta da língua a lei, mas não viviam nada do que falavam. Enquanto aqueles que eram humildes, que talvez não tinham capacidade de compreender as belas palavras, não tinham condições de decorar as frases, mas vivia tudo aquilo que era proposto pela lei antiga. Então, muitos sábios são aqueles que devoram os livros, que entendem a lei, que buscam o conhecimento, sabem explicar o evangelho com perfeição. Isso são pessoas inteligentes, mas sabedoria é você usar o conhecimento que você tem. Muitos têm conhecimento, mas não usa. Inteligência é ter conhecimento, sabedoria é usar conhecimento. Então, muitas vezes, as pessoas que ouvem uma palestra, ela capta e vivencia muito mais do que o próprio palestrante que só fala. Porque sai daqui, vai embora para casa e não vive nada. E talvez a pessoa que vem à casa espírita e começa a ouvir o ensinamento das palavras do Cristo, começa a utilizar e praticar na própria vida. Então o humilde é aquele que recebe a palavra do Evangelho e a terra do seu coração está arada, adubada, preparada para a semente do Evangelho. E quando ela ouve a palavra do Cristo, aquela semente cai em bom solo, o solo do coração humilde, o solo do coração preparado, e a semente do Evangelho germinará. Em contrapartida, aquele que é vaidoso, que acha que sabe mais, que é melhor do que os outros, esse coração ainda é uma terra bruta, com espinhos, ainda com pedregulhos, uma terra de beira de caminho, uma terra ressecada. Ela escuta o evangelho, mas ela fala o quê? Nossa, se fulano tivesse aqui para ouvir isso, porque nunca é para ele, sempre é para alguém. Quantas vezes eu faço palestra e estou falando a palestra e eu vejo o casal, geralmente a esposa do lado do marido, e aí eu falei alguma coisa, aí a esposa olha para o marido e cutuca ele, tipo, foi para você. Aí eu vou falando a palestra, de repente ele devolve. Aí ele, cutuca ela e olha para ela, tipo, agora é para você. E é engraçado que nós achamos, quando nós estamos falando do evangelho, nós achamos tão bonito, mas para os outros. Olha, fulano tinha que ter ouvido isso.
Mas isso eu sou orgulhoso, porque eu quero levar a palavra aos outros. Como que eu posso receitar remédio sem beber dele? Imagina um médico que sabe a cura para a doença, mas não bebe do remédio, não usa do conhecimento para si. Nós poderíamos falar que esse médico é um insensato. Então nós que estamos aprendendo, todos nós que estamos aprendendo a doutrina de Jesus, nós estamos aprendendo um remédio para curar a nossa alma. Como que eu posso ter em mãos um conhecimento de uma medicação que cura minha alma e eu não tomar desse remédio, eu não fazer uso desse remédio? É igual falar assim, vai na casa espírita, lá é tão bom, olha, tem um passe, tem a palestra, a gente aprende tanta coisa, e você continua a mesma pessoa de 10 anos. E eu vejo mães chegarem para mim e falar assim, Fernando, o que eu faço para trazer o meu filho para a casa espírita? Eu falo, é só pegar o ensinamento da casa espírita e aplicar dentro da casa, na vivência. A senhora briga, grita, xinga, esperneia, porque aqui dentro da casa nós somos calmos, tolerantes, mas na nossa casa, não adianta eu chegar lá e falar para a família, é porque Jesus é maravilhoso, e viver xingando, brigando, não adianta. Como que eu consigo convencer as pessoas que o Evangelho do Cristo é bom? Não é por palavras, é por atitudes, é pela vivência, é pelo autoconhecimento, conhecer as minhas falhas. Eu sou nervoso. Mas por que eu sou nervoso? Eu me irrito quando fala nisso. Então eu começo a orar, eu começo a trabalhar dentro de mim, para que eu não caia. Porque como que eu vou falar, outras pessoas também, porque geralmente as mulheres são as pessoas que mais vêm à casa espírita, as religiões em forma geral. E muitas mulheres querem trazer os maridos. E elas falam assim, mas eu queria tanto que meu marido viesse. Mas por que esse homem não vem à casa espírita? Ou vice-versa, por que a esposa não vem acompanhar o marido? Porque se esse lugar é bom, se essa religião é boa, ela nos traz um conforto interior e a proposta de autoconhecer-se, de mudar a sua própria vida, no dia a dia, no comportamento da minha casa, eu vou mudando. Aquela história antiga de Chico Xavier, que a gente conhece bem, que tinha uma mulher que reclamava muito do marido. Chico, meu marido briga demais comigo. Olha, porque ele é difícil. Nossa, ele briga. Nossa, ele faz isso. E falou. Aí o Chico no final falou assim, minha irmã Emmanuel já me falou. Emmanuel, o mentor espiritual do Chico, falou, Emmanuel já me falou. Já passou uma receitinha, uma água fluidificada. Pegou a água fluidificada, entregou para ela, falou, leve a garrafinha, minha irmã. Ele chegou do trabalho, põe uma colher na boca, não engole. Fica com a água na boca. Quando ele foi embora, a senhora engole. Quando ele chegar da janta, faz isso por 1 mês. Volta a mulher daí 1 mês conversar com o Chico. Chico, que água milagrosa. Eu preciso mais dessa água. Que muitas vezes, quando a gente acha que, como diz um filósofo francês, Sartre, o inferno está nos outros. O defeito está nos outros. Eu não tenho defeito, quem tem são vocês. Se eu faço alguma coisa errada, vocês ficam irritados? Porque vocês estão irritando, eu sou um santo. Então a gente sempre atribui ao outro, ao colega, aquele que está conosco. Mas são vocês que me irritam. Não, você se irrita porque tem ódio dentro do seu coração. Porque a irritabilidade, ela vem de um desejo negativo de vingança, de agressividade, de brutalidade, de inferioridade. Então, mas as pessoas me irritam. Para de colocar a culpa nos outros. Se você se irrita, é porque está dentro de você a irritabilidade. Por que as pessoas não conseguiram fazer Jesus se irritar? Jesus estava com a cruz nas costas, carregando no Calvário, e ele estava com dor, foi chicoteado, humilhado, preso, carregando uma cruz, e ele não mostrava agressividade em momento algum. Porque ele não era um espírito agressivo, ele não tinha o ódio dentro dele. Deixasse se fosse nós no lugar, nós estávamos xingando, brigando, tentando agredir alguém. Então você simplesmente expõe para fora o que tem dentro. Mas fulano me irritou. O fulano te revelou.
Você é uma pessoa agressiva. Você pode até se controlar, mas um belo de um dia, em determinada situação, você revela o que tem dentro. E isso não é ruim, de certo modo, porque se revelou o que está dentro, atenção. Atenção diante do seu problema e vá trabalhar esse problema que você tem. No nosso estudo do Evangelho Redivivo, nós estávamos comentando como que eu faço um suco de laranja? Espremendo a laranja. Como que eu retiro azeite da azeitona? Espremendo a azeitona. E o que sai de dentro de mim quando eu sou espremido, apertado, pressionado, contrariado? O que eu libero de dentro de mim? Exatamente. O que nós temos dentro. Então todos nós, como a laranja libera o que tem dentro, como a azeitona libera o azeite que está dentro dela, quando eu passo por pressão, por dor, dificuldade, perseguição, nervosismo, eu mostro o que eu tenho dentro de mim. E isso não é para entristecer, nossa, eu fiquei nervoso, olha, eu briguei. Não é para ficar nervoso, é para olhar e falar, eu ainda tenho que corrigir. Eu ainda tenho que entender que eu tenho um caminho a percorrer que eu não percorri. A febre não é o problema, a febre é o alerta. E quando eu tenho esses momentos que eu consigo ver ainda os meus defeitos, nós temos que entender que é um alerta que eu tenho coisas a serem corrigidas dentro de mim. É simplesmente um chamado. É um alerta do nosso espírito tentando falar, eu ainda não progredi em determinada área. E eu estou aqui neste momento, diante dessa dificuldade, te convidando a refletirmos e trabalharmos esse problema. E aí, cada um, temos que fazer agora o nosso processo terapêutico. Perguntar para nós mesmos, qual é a minha maior dor? Qual é a minha maior dificuldade? O que me irrita? O que me tira do sério? Quando falam mal de mim, como eu comporto? Quando me agridem verbalmente, como me perseguem, como que eu me comporto? Porque tem muitos de nós que acreditam que nós somos, nós estamos evoluídos. Nós estamos evoluindo, nós estamos evoluindo, mas não somos evoluídos. E nesse processo de evolução, de uma longa caminhada, há tropeços. E entenda o tropeço como uma proposta pedagógica de aprendizagem. Não pensa que acabou, não deixa esmorecer, se fortaleça. Busque a ajuda que o Cristo nos dá. Qual é a preocupação de Jesus conosco? Nós somos ovelhas do seu rebanho. E nenhuma das ovelhas ficaram perdidas. Nenhuma dessas ovelhas estão abandonadas. Constantemente o Cristo continua mandando sinais à nossa vida. Buscando para que você se encontre. Para que você desperte. Jesus vai falar nesse mesmo trecho, ele vai falar assim, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Você está cansado? E esse cansaço eu não estou falando físico, porque tem gente que está cansado da vida, cansado dos problemas, cansado das dificuldades. Você está cansado disso? Você não olha para a vida e não vê solução? Jesus está te convidando, vinde a mim, que eu te aliviarei. Não adianta eu procurar lá fora, não adianta eu procurar no mundo, não adianta eu procurar esse alívio dessa carga pesada que muitas vezes eu carrego e não conto para ninguém. Somente Ele tem o poder de aliviar a nossa carga, de minorar as nossas dores, de acalentar o nosso sofrimento. E Ele continua por nos amar, a nos convidar, vinde a mim. Ele nos espera. O problema é ir até Ele. Porque Ele continua no mesmo lugar, esperando, de braços abertos, vinde a mim. E tem muitas ovelhas que estão em sofrimento, que estão em dificuldade, mas não conseguem achar o caminho que vai até Ele.
Qual é a ovelha que não conhece a voz do seu pastor? Somos ovelha deste Cristo e temos a necessidade de reconhecer o chamado do nosso pastor, que nos convida, diante da dor e da dificuldade, do problema, para que possamos ir até Ele para que Ele nos alivie, para que Ele consiga retirar o fardo pesado que muitas vezes carregamos. Fardos esses que muitas vezes por escolhas equivocadas de um passado longínquo, ou de escolhas impensadas desta vida acumulamos sobre nós. Mas como eu vou chegar até Ele para que Ele me alivie? Ouvindo a voz do meu pastor. É através dos ensinamentos do Cristo. É através da sua palavra de libertação. É que eu vou tirando as amarras. É que eu vou tirando os pesos. As cruzes que carregamos de dor e sofrimento. Conforme eu vou aprendendo e Ele vai me ensinando como o maior terapeuta que a humanidade já viu. Quando eu vou lendo o seu evangelho e aprofundando em seu ensinamento, eu vou observando os convites, as propostas, as orientações, e vou utilizando e bebendo desse manancial inesgotável de amor que é o evangelho segundo o Espiritismo, o evangelho que o Cristo nos legou, e esse remédio a ser absorvido pelo meu espírito, pela minha alma, eu vou conseguindo me libertar. Eu vou começando a ver a vida de forma diferente. Eu vou vendo que, por mais que eu sofra, por mais que a cruz não seja leve, eu não estou sozinho na caminhada, porque eu tenho Ele ao meu lado, o meu Senhor e meu pastor. Não me abandona como ovelha perdida e transviada. Ele está ao meu lado a me conduzir, a me fortalecer, a me orientar. Mesmo diante da dor e do sofrimento, quando estou sozinho e choro, onde ninguém me vê, mas Ele me escuta. E Ele fala à nossa alma: vinde a mim, você que está cansado, você que sofre em segredo, todos vós que têm problemas, vinde a mim porque eu sou o libertador, vinde a mim porque eu venci a morte. Eu mostrei através da chamada ressurreição, onde Jesus se apresenta a todos nós em espírito, mostrando que a vida continua, mostrando que essa vida transitória, que muitas vezes estamos no crepuscular da nossa existência, ou passamos por etapas de inverno, de frio, de solidão, de sofrimento, mas da mesma forma que em um ano passamos por 4 estações, nós também passamos na nossa vida interior, emocional, momentos de dor, de sofrimento, de agonia, mas momentos felizes, de alegria, de júbilo com as pessoas que nós amamos. Nós conseguimos enxergar que, por mais que eu tenha dor e dificuldades, eu tenho aquele que me fortalece, aquele que guia os meus passos, aquele que serve como bússola direcionadora da minha vida, a me convidar a uma nova existência. Conversando com uma paciente, ex-usuária de crack, ela falou para mim assim: eu tenho vergonha da minha vida, porque agora eu encontrei Jesus, eu fui para a igreja, e eu larguei do crack, mas eu tenho tanta vergonha, como eu pude baixar tanto na minha vida? E eu falei para ela, minha querida, esquece o passado, ele não muda. Quem você quer ser a partir de hoje? Eu quero ser uma nova mulher. Eu com Jesus, Fernando, eu nunca mais vou cair. Se Deus quiser, eu não vou cair. Eu falei, então é isso. Não pense no passado que se foi. Pense na pessoa que você quer ser. Mas eu fiz coisas erradas na minha vida. Não interessa, já fez. Mas eu terei o meu resgate. Todos nós estamos resgatando. Mas quem você quer ser? Que pessoa você projeta que você seja daqui 10 anos? Pegando e bebendo dessa água libertadora, dessa água viva que é o Evangelho do Cristo. Quem você quer ser daqui 10 anos?
daqui 5 anos? Qual é o seu projeto de vida? Ah, eu tenho ódio de determinadas pessoas. Faça o projeto de perdoá-las, começando orando por elas. Ah, mas eu não quero ainda conversar com ela porque ela me ofendeu. Tudo bem, comece orando. Nós vamos começar orando na marra muitas vezes, né? Ah, eu tenho que orar. Um dia você está orando pela pessoa e já não sente mais nada. Mas é um processo de desintoxicação das nossas almas. A proposta do Evangelho é que nós possamos vencer, não os outros, vencer a nós mesmos, combater o bom combate, curar os leprosos, curar os cegos, curar os endemoniados. Jesus fazia isso. Mas hoje nós não estamos mais diante de, muitas vezes, cegos do corpo físico. Nós não temos os leprosos do corpo físico, que são rancenianos hoje. Os endemoniados, que são pessoas que sofrem obsessão. Mas nós podemos colocar que quantas pessoas enxergam e são cegas para o Cristo. Quantas pessoas têm saúde plena, mas têm mais chagas na alma do que um próprio leproso. Quantos são aqueles que não têm obsessores, talvez, os demônios, não têm uma incorporação, uma perseguição, mas tem demônios chamados orgulho, egoísmo, vaidade, prepotência, arrogância, que atormenta a vossa alma. Hoje a proposta do Cristo não é curar corpos, porque a gente olha para trás e fala assim, Jesus salvou a vida de Lázaro, que nós temos uma interpretação diferente, que não trouxe Lázaro dos mortos, mas é um assunto para outro momento. Jesus curou várias pessoas, leprosos, cegos, paralíticos. E o que aconteceu com essas pessoas que foram curadas do corpo físico? Todos morreram. Se não morreram daquilo, morreram de outra coisa. Todos. Mas aqueles que foram atingidos pela cura da alma, esses evoluíram. Esses são pessoas diferentes. Nós buscamos no Cristo muitas vezes a cura somente para o corpo físico, e não está errado. Mas não se prenda, porque se essa enfermidade, esse problema não te sucumbe, nós vamos morrer um dia, que nós somos de corpo imortal, sim, o espírito. Mas se nós buscamos a cura libertadora para os nossos espíritos que são imortais, essa cura é para sempre. Esse benefício nem a traça, nem a ferrugem, nem ladrão nenhum tira de você, porque é um conhecimento que o Cristo nos dá, e nos liberta, e nos salva. Quantas vidas Jesus salvou e continua salvando através dos seus ensinamentos? Simplesmente com o convite aceito de vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Então podemos fazer esse convite às nossas almas? Será que nós conseguiremos aceitar o convite do Cristo? Vinde a mim? Estamos prontos para ir a Ele? Ou a gente está esperando que o Cristo desça e venha na porta da nossa casa e fala, vamos? Não escutou? Não? Vinde a mim? Entendamos que vamos atrás, vamos buscar o Evangelho, e o Evangelho fará a cura libertadora, a modificação necessária em nossas vidas. Que Jesus esteja em nossos corações, a iluminar os nossos espíritos, a despertar a nossa consciência, que a humildade que o Cristo apresentou sobre a terra seja o nosso norte, a nossa bússola direcionadora dos nossos passos, que os ensinamentos dele possa ressoar dentro dos nossos corações, para que diante da dor e da dificuldade, diante da prova maior, que eu possa testemunhar a fé no nosso Salvador, para que Ele, nos dias, nas noites, nas horas de dor e sofrimento, que Ele se faça presente através dos seus anjos tutelares, dos espíritos abnegados, dos irmãos que tanto nos protege, nos rege, nos guia. Que Jesus esteja conosco, a acolher neste momento com o seu amor infinito, para que possamos ter força de vencer a nós mesmos,
para que tenhamos força de vencer os nossos defeitos morais. Que Ele esteja conosco, não só neste momento dentro da casa, mas em todos os momentos da nossa vida a nos guiar. Que Ele nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja.